Imagine tentar escalar o Everest de chinelos, ou cruzar o oceano em um veleiro de papel. Agora pense em mover 40 toneladas de aço e carga por uma montanha, usando um motor que só sabe rugir de uma maneira. Soa como loucura, verdade? Pois essa era o pesadelo dos primeiros caminhões. Em seu carro, 6 velocidades são mais que suficientes. Você muda, acelera e pronto. Mas à sua frente há uma cabine onde a alavanca de câmbio não tem um padrão simples de H. Tem mais entalhes que uma arma medieval e, junto a ela, interruptores que parecem tirados do cockpit de um avião de combate. 18 velocidades. Excesso de engenharia? Complexidade desnecessária? Vou lhe contar um segredo. Essa alavanca, com suas 18 rotas possíveis, não é um luxo. É a arma de sobrevivência mais importante dentro dessa cabine. É a única linguagem com a qual um condutor pode negociar com a física mais implacável. Cada uma dessas marchas é um tratado de paz distinto, assinado sob a ameaça constante da gravidade, da inércia e da falência. Isto não é um vídeo sobre caixas de câmbio. É a história de como o homem domou a força bruta, não com mais potência, mas com mais inteligência. Acompanhe-me ao interior da mente do engenheiro e às mãos do caminhoneiro, onde cada mudança é uma decisão que separa o avanço do desastre. O mandato do diesel, porque ele vive em um estreito corredor de rotações. Para desvendar o mistério das 18 marchas, primeiro devemos entender o coração que as alimenta, o motor diesel de trabalho pesado. Este não é o motor do seu automóvel, nem sequer o de uma caminhonete. É uma besta de uma natureza completamente distinta. Seu reinado não se baseia nos cavalos de força ao galope, no grito agudo das altas rotações. Seu trono está construído sobre algo mais primitivo e poderoso. O torque. O torque é a força de torção, o empuxo rotativo puro. É o que você sente no peito quando um caminhão arranca do zero, essa sensação de que algo imenso, quase geológico, começou a se mover. E este motor gera seu torque máximo em uma faixa de rotações absurdamente baixa e estreita. Enquanto o motor a gasolina de um carro pode oferecer seu melhor rendimento de 2.500 até 6.000 rotações por minuto, um diesel de caminhão entrega sua alma, toda a sua força, em um corredor que vai tipicamente das 1.100 até as 1.500 rotações por minuto. Fora dessa banda sagrada, o motor sofre. Abaixo, tosse, sufoca, perde pressão e entra em um perigoso regime de lugging, onde a força se esvai e o combustível queima mal, sujando tudo e gerando um desgaste feroz. Acima, começa a gritar, a consumir combustível de maneira voraz, a gerar um estresse térmico e mecânico que encurta sua vida útil de maneira drástica. Pense nisso como a voz de um cantor de ópera. Só há uma tessitura, uma gama de notas específica, onde sua voz é poderosa, clara e sustentável durante horas. Forçá-lo a cantar mais agudo ou mais grave o destrói. O condutor de um caminhão tem uma missão aparentemente simples: manter o cantor nessa nota perfeita, não importa o que o mundo coloque diante de suas rodas. E o mundo, como veremos, é um diretor de orquestra caótico e implacável. Esta é a primeira lei da tirania do peso. O motor é uma diva de força bruta, mas com uma gama de atuação minúscula. E tudo, absolutamente tudo no design de um caminhão, gira em torno de servir a este mandato. O abismo entre o motor e a roda, a necessidade de pontes multiplicadoras. Agora, leve essa imagem em sua mente. Um motor que só pode cantar forte entre 1.100 e 1.500 rotações por minuto. Nesse regime, em ponto morto, seus giros são relativamente lentos. Mas uma roda de caminhão, para mover o veículo a apenas 5 km por hora, precisa girar a uma velocidade específica. E para levá-lo a 90 km por hora na estrada, precisa de outra velocidade de giro completamente distinta, muitíssimo mais rápida. Aqui é onde aparece o abismo. Há uma lacuna enorme, um vazio mecânico, entre as rotações limitadas e úteis do motor e a amplíssima gama de velocidades de giro que as rodas precisam para que o caminhão se mova do zero até a velocidade de cruzeiro. Uma caixa de câmbio convencional de 6 velocidades, como a de um carro, é uma ponte com 6 pilares. Salta de uma relação de multiplicação a outra. Para um motor de ampla gama de rotações, esses 6 saltos são suficientes. Sempre pode subir ou baixar de rotações para correr e alcançar o próximo pilar. Mas nosso motor diesel, nosso cantor de tessitura estreita, não pode correr.
Não pode esticar suas rotações o suficiente para saltar de um pilar a outro se esses pilares estiverem muito separados. Se você tentar usar uma caixa de 6 velocidades em um caminhão de 40 toneladas, o que acontece é isto. Ao arrancar em primeira, o motor estará em seu ponto ótimo, digamos 1.300 rotações. Ao acelerar e querer passar para a segunda, você terá que soltar o acelerador, desengatar a embreagem e mudar. Mas no momento em que engata a segunda marcha, a relação é tão longa que as rotações do motor cairão vertiginosamente, talvez para 800 ou 900 rotações por minuto. O motor cai fora de sua banda de torque. Sufoca. Não tem força para continuar acelerando o peso massivo. O caminhão estremece, perde velocidade e você pode inclusive pará-lo por completo. Você está no abismo. Para cruzá-lo sem que o motor caia nesse poço de falta de força, você precisa não de 6 pilares, mas de 18. Precisa de uma ponte contínua, quase um plano inclinado, onde cada mudança seja um degrau tão pequeno que, ao subir para a próxima marcha, as rotações só caiam um pouco, talvez 200 ou 300 rotações, mantendo-se sempre dentro do corredor sagrado entre 1.000 e 100 e 1.500. As muitas marchas não são para ir mais rápido, são para não parar. São os degraus de uma escada tão íngreme que, com menos degraus, seria impossível de subir sem cair. O desnível como inimigo, o que acontece com um caminhão com poucas marchas em uma inclinação. A estrada plana é uma ilusão, um breve descanso na guerra constante. O verdadeiro inimigo, o que põe à prova cada grama da engenharia do caminhão, é a inclinação. Imagine esse mesmo caminhão hipotético com sua caixa de 6 velocidades, conseguindo por milagre alcançar a rodovia e tomar um pouco de velocidade. De repente, o asfalto começa a se inclinar, uma subida de 5%, comum em qualquer sistema montanhoso. A gravidade agarra as 40 toneladas e puxa-as para trás com uma força constante. O motor, que em sexta marcha ia confortável a 1.400 rotações, começa a perder velocidade. As rotações baixam. 1.300, 1.200. O condutor sabe que ao passar de 1.100, o torque despenca. Ele tem que baixar uma marcha. Mas ao passar para a quinta, o salto é tão grande que as rotações, em vez de subir a um ponto ótimo, disparam acima de 1.600, fora da banda eficiente, na zona de grito e consumo desenfreado. Ou pior ainda, poderiam cair abaixo de 1.000, deixando-o sem força no meio da subida, uma situação terrivelmente perigosa onde o caminhão pode chegar a parar e ser impossível reiniciar a marcha sem retroceder. É uma armadilha. Subir em rotações é queimar combustível e motor. Baixá-las é ficar sem força. Com 18 marchas, este pesadelo desaparece. Ao sentir que as rotações começam a cair na subida, o condutor baixa uma marcha. O salto é tão pequeno que as rotações sobem, por exemplo, de 1.200 para 1.400. Continua na banda perfeita. A força retorna. O caminhão mantém sua velocidade. Se a inclinação ficar mais acentuada, baixa outra marcha. Outro pequeno salto. Outro ajuste fino. É como um piloto que ajusta o passo da hélice para manter as rotações do motor constantes sem importar a resistência do ar. O condutor, com sua alavanca de 18 posições, está realizando um ajuste contínuo da relação entre o motor e o mundo, compensando em tempo real a força da gravidade. O desnível deixa de ser um muro intransponível e se torna uma rampa que se escala com uma sucessão de passos curtos e seguros. Sem esses degraus extras, a montanha ganha. A eficiência como religião. Cada rotação por minuto fora da banda é dinheiro queimado. Até agora falamos de força e segurança. Mas por trás de cada decisão de engenharia no transporte de carga pulsa o ritmo implacável de um metrônomo, o custo. Um caminhão não é um veículo, é um escritório móvel cujo produto é o quilômetro-tonelada transportado. E seu maior gasto variável, o que pode fazer a diferença entre a falência e a rentabilidade, é o combustível. Aqui é onde a banda estreita de rotações do diesel se torna uma religião e cada desvio, um pecado capital. Essa banda entre 1.100 e 1.500 rotações por minuto não é apenas onde o motor tem mais força. É, crucialmente, onde queima o combustível da maneira mais eficiente, extraindo a máxima energia possível de cada gota de diesel. É seu ponto de máxima eficiência termodinâmica. Permitir que o motor caia abaixo dessa faixa, nesse lugging, não só lhe tira força, mas faz com que a combustão seja incompleta.
O combustível não queima por completo, gerando fuligem, desgastando os cilindros e, o pior, desperdiçando a energia pela qual você pagou. Pelo contrário, deixar que se eleve acima, embora dê a sensação de potência, é um banquete de consumo. O motor está trabalhando mais rápido do que o necessário, a bomba de injeção envia mais combustível, as perdas por fricção interna disparam e o rendimento por litro despenca. Um condutor experiente, com uma caixa de 18 velocidades, é um sacerdote desta eficiência. Seu ouvido está treinado para escutar o som do motor. Sua mão na alavanca atua como um termostato de rotações, mantendo a agulha do tacômetro cravada nesse ponto doce, sem importar a carga, o vento ou a inclinação do terreno. Cada vez que realiza uma mudança e as rotações caem justamente de 1.500 para 1.200, perfeitamente dentro da banda, ele economizou dinheiro. Converteu um salto potencialmente caro em um passo rentável. Em uma viagem de 1.500 quilômetros, estas micro-otimizações se somam. Podem significar a diferença entre chegar com o tanque na reserva ou ter que reabastecer caro no meio do nada. A caixa de muitas marchas não é um dispositivo de luxo. É a ferramenta de gestão financeira mais importante na cabine. É o que transforma a potência bruta em lucro líquido. O freio motor. A marcha como sistema de segurança ativa. Mas a estrada não é apenas subir. A descida, com o peso de 40 toneladas empurrando por trás, é onde o pesadelo se transforma em puro terror, e onde a caixa de câmbio revela seu papel mais heróico. Deixar de ser um sistema de propulsão para se converter no sistema de frenagem mais vital. Os freios a disco ou tambor de um caminhão são formidáveis, mas têm um limite mortal: superaquecem. Em uma longa e íngreme descida, se o condutor depender unicamente do pedal de freio, os rotores e as pastilhas podem chegar ao vermelho vivo, perder toda a eficiência, fading, e falhar por completo. O resultado é a perda total do controle, um caminhão desgovernado convertido em um projétil de dezenas de toneladas. A solução está, de novo, nas marchas. O freio motor. Ao selecionar uma marcha baixa na descida, o condutor está forçando o motor a girar a altas rotações, mas sem injetar combustível. O sistema de injeção se fecha. Neste estado, o motor deixa de ser um produtor de energia e se torna um enorme compressor de ar. Os pistões, ao subir nos cilindros, têm que comprimir o ar que fica preso, e essa compressão requer uma energia brutal que é rouba diretamente das rodas motrizes, através da transmissão. É uma resistência massiva, uma âncora interna. Quanto mais baixa for a marcha selecionada, maior será a força de compressão e mais efetiva será a frenagem. Um condutor experiente aborda uma descida acentuada selecionando uma marcha suficientemente baixa para que o freio motor mantenha a velocidade do caminhão sob controle, usando os freios de fricção apenas para ajustes menores ou a parada final. Aqui, a caixa de 18 velocidades oferece um controle granular requintado. Não é o mesmo descer 5% que 12%. Com muitas marchas, o condutor pode escolher exatamente a relação que oferece a resistência perfeita para essa inclinação específica e esse peso específico, mantendo uma velocidade segura e constante sem tocar nos freios. É um ato de previsão pura. É entender que a alavanca de câmbio não serve apenas para avançar, mas também, e talvez mais importante, para conter. Na descida, cada uma dessas 18 marchas se transforma em um nível distinto de um poderoso paraquedas de aço. É a última linha de defesa contra a catástrofe e a prova final de que, em um caminhão, a transmissão não é um acessório. É o sistema nervoso central de toda a operação, o vínculo inteligente entre a potência do homem, a máquina e a lei da gravidade. Entender a necessidade de 18 marchas é um primeiro passo, mas apreciar verdadeiramente esta proeza de engenharia requer adentrar no labirinto de aço forjado onde essa teoria se converte em metal. Uma caixa de câmbio de caminhão não é simplesmente uma versão aumentada da de um automóvel. É um universo paralelo de engenharia, uma construção modular e estratificada onde a complexidade é gerida com uma lógica militar. Este capítulo é uma dissecação desse universo. Veremos como os engenheiros, em vez de criar um monstro de uma só peça com 18 engrenagens em fila, idealizaram um sistema elegante e quase intelectual para multiplicar as possibilidades, e como esse design se traduz no ritual diário do condutor. A ideia genial: transmissões principais, auxiliares e divisores.
A solução para criar 18 relações de transmissão sem construir uma caixa do tamanho de um refrigerador e com um peso insustentável foi a modularidade. Os engenheiros não empilharam 18 engrenagens em um só eixo. Em seu lugar, criaram uma arquitetura em camadas, uma caixa de câmbio dentro de outra caixa de câmbio. O núcleo do sistema é a transmissão principal. Esta costuma ser uma caixa de câmbio robusta e convencional, muito parecida com a de um veículo pesado antigo, com 4, 5 ou 6 marchas para a frente. Pense nela como a primeira dimensão, a base. Mas estas marchas estão muito espaçadas entre si. Para preencher os enormes vazios entre elas, adiciona-se uma segunda camada, a transmissão auxiliar ou splitter, divisor. Esta não é uma caixa de câmbio separada com sua própria alavanca, mas um conjunto planetário ou um sistema de engrenagens adicional que se monta diante ou atrás da caixa principal. Sua magia reside em que pode tomar cada uma das marchas da caixa principal e dividi-la em duas. Mediante um interruptor acionado por ar, pneumático ou por um servomotor elétrico, controlado por um botão na alavanca ou no pomo, o condutor pode selecionar a mesma marcha principal em uma relação alta ou baixa. É como ter duas engrenagens diferentes para o mesmo posto na alavanca. Assim, uma caixa principal de 5 marchas se converte de fato em 10. Mas a genialidade não para aí. Para cobrir a amplíssima gama desde a força de arranque até a velocidade de cruzeiro, é necessário um salto ainda maior. Aqui entra a terceira camada, o seletor de gama ou range selector. Este é outro sistema, normalmente montado na parte traseira da caixa principal, que funciona como uma segunda caixa de câmbio de 2 velocidades, uma baixa e uma alta, mas que opera em blocos. Um interruptor, tipicamente um botão no lado da alavanca, ativa um pistão pneumático que desloca uma engrenagem. Quando você está em gama baixa, todas as marchas que selecionar da caixa principal e suas divisões do splitter estão dentro de um bloco de relações curtas, ultrapotentes, ideais para arrancar e para terrenos extremos. Ao passar para a gama alta, você dá um salto grande e todas essas mesmas posições da alavanca se convertem em um bloco de relações longas para a velocidade de estrada. Este design modular é brilhante. Permite construir uma caixa incrivelmente versátil a partir de componentes menores e padronizados, simplifica a fabricação e, crucialmente, dá ao condutor uma lógica mental para navegar pela complexidade. Ele não pensa em 18 posições únicas, mas em operar em 2 gamas, usando um divisor para ajustar dentro de cada bloco de 5 marchas base. O mapa do condutor, decifrando a alavanca e o interruptor de gama. Para o leigo, a cabine de um caminhão com caixa de 18 pode parecer o painel de controle de uma nave espacial. Mas para o condutor, cada controle é uma letra de um alfabeto que, uma vez aprendido, é lógico e poderoso. O centro de tudo é a alavanca de câmbio. Diferente do clássico H de um carro, seu padrão é, em essência, o da caixa principal. Tipicamente 5 posições para a frente em um padrão que pode ser um T invertido ou uma sequência em zigue-zague. Não tem marcadas 18 posições físicas. Tem as da caixa base. Mas acoplada a ela está a interface das outras 2 dimensões. No pomo da alavanca costuma haver um interruptor de 2 posições, o controle do splitter ou divisor. Normalmente é acionado com o dedo polegar. Para a frente é high, alto, para trás é low, baixo. Este controle divide a marcha atual. Depois, no lado da alavanca, ou às vezes no painel, há uma alavanca de gama menor ou um interruptor tipo botão. Este é o que muda entre a gama baixa, low range, e a gama alta, high range. Seu acionamento costuma exigir passar pelo ponto morto e às vezes pisar na embreagem. O condutor, portanto, não procura a 13ª marcha em um diagrama. Ele a constrói. Pensa, vou em gama baixa, 3ª divisão alta, preciso de mais velocidade, passo para a gama alta, mas para manter as rotações, baixo o divisor para low primeiro. O mapa mental é tridimensional. Um condutor novato vê uma alavanca e botões. Um especialista vê um cubo de Rubik mecânico que resolve com movimentos instintivos. O painel de instrumentos reforça este mapa. Frequentemente há indicadores luminosos que mostram L ou H para a gama e às vezes para o splitter. O tacômetro é a bússola final. Se a agulha cai, é hora de uma mudança de divisão ou de gama.
Esta interface, embora intimidante, é o que permite um controle tão granular sem exigir uma alavanca de 1 metro de comprimento que se mova em um leque de 20 posições. É uma solução ergonômica brilhante para um problema de uma complexidade avassaladora. Por que mudar exige a perícia de um pianista? Acionar esta maquinaria não é como mudar em um carro. É uma coreografia precisa, um balé da mão e do pé que sincroniza 3 controles independentes com a embreagem, o acelerador e a inércia de dezenas de toneladas. Uma mudança típica, digamos de 7ª para 8ª em uma caixa de 18, exige uma sequência que um condutor automatiza em sua medula espinhal. Primeiro, com o tacômetro no ponto justo, pisa na embreagem a fundo. Com a mão direita na alavanca, talvez com o dedo mindinho acionando o botão de gama se for necessário, tira a marcha de sua posição e a leva ao ponto morto. Nesse instante breve, enquanto o trem de força está desacoplado, seu dedo polegar no pomo move o interruptor do splitter de high para low. Depois, introduza a alavanca na mesma posição física da caixa principal, a 4ª neste exemplo. Solta a embreagem e acelera. Para o observador, apenas viu mover a alavanca de uma posição para a mesma posição. Mas dentro da caixa, o divisor mudou, oferecendo uma relação ligeiramente mais longa. Mudanças mais drásticas, como passar de gama, exigem dupla embreagem. Pisar na embreagem para tirar a marcha, soltá-la em ponto morto para sincronizar as rotações do eixo da caixa, voltar a pisá-la e então acionar a mudança de gama antes de engatar a nova marcha. A mão não apenas empurra e puxa, pulsa, desliza, pressiona botões. O ouvido está afinado ao som do motor e à caixa. A sensação na alavanca lhe diz se os sincronizadores, se houver, estão permitindo o engate ou se precisa ajustar as rotações. Uma mudança mal executada provoca um ranger angustiante das engrenagens, um golpe seco na transmissão ou, o pior, que o caminhão perca toda a velocidade e força. A perícia do condutor reside em fazer esta coreografia parecer fluida e simples, em manter o cantor em sua nota perfeita enquanto realiza esta complexa dança de controles dezenas, centenas de vezes por viagem. É uma habilidade pura, adquirida com meses de prática e que separa o motorista do verdadeiro caminhoneiro. É a interface humana com o labirinto de aço. As caixas de 13, 16 e a evolução para o automático. O sistema de 18 velocidades é o ícone, mas não é o único habitante do ecossistema. A arquitetura modular permite distintas configurações conforme a necessidade. As caixas de 13 velocidades são muito comuns. Costumam ser uma configuração 4x2 mais uma gama, ou uma 5x2 com um esquema de gamas ligeiramente diferente onde algumas marchas se sobrepõem. Oferecem uma boa gama para aplicações gerais sem a máxima complexidade. As de 16 velocidades costumam ser 4 marchas principais por 2 splitter por 2 gamas, isto dá um total de 16 puras, sem sobreposições. São um ponto médio popular. Mas a evolução mais significativa não é adicionar mais engrenagens, mas eliminar o dançarino humano da coreografia. As transmissões automatizadas de caminhão, como as famosas caixas Eaton Fuller Advantage ou as Mercedes-Benz Power Shift, representam a próxima revolução. Estas caixas conservam a arquitetura fundamental de engrenagens em diferentes gamas e divisões. A diferença é que uma unidade de controle eletrônico, ECU, um computador, se torna o condutor da caixa. Sensores monitoram a velocidade do veículo, as rotações do motor, a posição do acelerador, a inclinação, inclusive com inclinômetros, e o peso. Com esta informação, a ECU decide qual é a marcha ótima em todo momento. Aciona as embreagens, que frequentemente são de disco duplo, e os pistões pneumáticos dos splitters e gamas mediante solenoides elétricos. O condutor apenas tem um seletor que parece o de um carro automático, D, drive, N, neutral, R, reverse, e talvez um modo manual para forçar uma mudança ou manter uma marcha. O sistema realiza as mudanças por si só, com uma precisão milimétrica, sempre buscando a marcha que mantenha o motor na banda de máximo torque e eficiência. Estas caixas podem inclusive pular marchas, por exemplo, passar de 10ª para 13ª diretamente, se a situação permitir, algo impossível para um condutor manual. Elas democratizaram a condução eficiente de caminhões pesados, mas como veremos a seguir, sua adoção não está isenta de uma profunda guerra cultural. O custo da complexidade, manutenção e a lei do desgaste.
Tanta engenharia e tanta precisão têm um preço, não apenas no momento da compra, mas ao longo dos centenas de milhares de quilômetros de serviço. Uma caixa de câmbio de 18 velocidades é uma obra-prima, mas é uma obra-prima com centenas de peças móveis sob um estresse brutal. Engrenagens de aço forjado, sincronizadores de latão, garfos de seleção, rolamentos de alta carga, anéis de vedação e o complexo sistema de ar para os pistões dos splitters e gamas. A lei do desgaste governa aqui com mão de ferro. Cada mudança, cada sincronização, cada aplicação da embreagem gera fricção e calor. O óleo da caixa, viscoso e especializado, é o seu sangue e deve ser trocado religiosamente. Um condutor brusco que força as mudanças sem sincronizar, que caça marchas, encurta a vida dos sincronizadores e destrói os dentes das engrenagens. Um sistema de ar com vazamentos fará com que as mudanças de gama falhem, deixando o caminhão preso em uma gama de velocidades. A manutenção não é para mecânicos generalistas. Exige especialistas que entendam a arquitetura em camadas, que saibam diagnosticar se um problema está na caixa principal, no divisor ou no conjunto de gama. Uma reparação maior, como a substituição de uma engrenagem principal ou dos sincronizadores, implica desmontar praticamente toda a caixa, um trabalho que pode manter o veículo parado na oficina durante dias, com um custo em mão de obra e peças que assusta. Esta complexidade e seu custo associado são o grande argumento dos céticos das caixas manuais de muitas velocidades, e também dos críticos das novas automatizadas, que são ainda mais complexas eletronicamente. É o eterno equilíbrio. A complexidade outorga um controle e uma eficiência supremos, mas exige um tributo em conhecimento, cuidado e dinheiro. Um caminhão com uma caixa de 18 bem mantida por um condutor esperto pode superar 1 milhão de quilômetros. Maltratada, pode se tornar a peça mais cara da cadeia de manutenção. É, em última análise, um instrumento de precisão em um mundo de golpes brutais, e sua longevidade depende do respeito com que é tratada. A discussão sobre as 18 marchas inevitavelmente desemboca em um debate mais profundo, visceral e definidor para a indústria. Quem ou o que deve controlá-las? Esta não é apenas uma disputa técnica sobre eficiência. É uma guerra cultural pela alma da condução profissional. De um lado, a tradição encarnada na mão calejada que domina a alavanca. Do outro, o progresso representado por um microchip que toma decisões a velocidades impossíveis para um humano. Este conflito divide continentes, gerações e filosofias de trabalho. Entendê-lo é entender o futuro do transporte rodoviário e o destino final desse labirinto de aço. O domínio da experiência. Por que a América prefere a manual? Cruze os Estados Unidos pela Interestadual 80 e você será testemunha de uma cultura itinerante onde a alavanca de câmbio manual de múltiplas velocidades não é uma ferramenta, é um símbolo de identidade. Na América do Norte, a transmissão manual, especialmente em seu formato de 10, 13 ou 18 velocidades, continua sendo a rainha da estrada. As razões são uma teia de pragmatismo, economia e uma poderosa mitologia do ofício. Primeiro, o fator custo. Historicamente, uma caixa manual tem sido mais barata de adquirir, de instalar e, crucialmente, de reparar. Em um país de distâncias continentais e oficinas independentes em cada povoado, a simplicidade relativa, apesar de sua complexidade de uma Eaton Fuller manual, é bem compreendida. Qualquer mecânico de caminhões veterano a tem mapeada em sua cabeça. Em segundo lugar, a cultura do proprietário operador. Uma parcela significativa dos caminhoneiros americanos são donos de seu próprio equipamento. Para eles, o caminhão não é uma ferramenta da empresa, é seu lar móvel e seu maior investimento. A caixa manual representa controle absoluto e previsibilidade de custos a longo prazo. Ele sabe que, com sua habilidade, pode extrair até a última milha por galão de combustível e que um erro da caixa será seu erro, não o capricho de um computador que não entende. Terceiro, e talvez mais importante, a mitologia do mestre. Dirigir um rig de 18 velocidades com destreza é um rito de passagem. Separa o verdadeiro trucker do simples motorista. É uma habilidade que se ostenta, que se transmite, que define o respeito entre pares. O som perfeito de uma mudança de gama sem dupla embreagem, a capacidade de manter o impulso em uma montanha sem tocar nos freios, são as medalhas de honra desta cultura.
Abandonar a manual por um automático seria para muitos renunciar à essência mesma de sua profissão, delegando a alma da condução a uma caixa preta. É uma questão de orgulho, de identidade e de uma profunda crença em que o julgamento humano forjado em milhões de milhas ainda supera qualquer algoritmo. A eficiência algorítmica, porque a Europa abraça o automático. Enquanto na América a alavanca é um estandarte, nas estradas sinuosas e densamente povoadas da Europa, a alavanca foi praticamente erradicada em favor da transmissão automática ou automatizada. A adoção aqui não é cultural, é quase completamente operativa e regulatória. A Europa enfrenta problemas distintos. Cidades medievais com ruas estreitíssimas, tráfego denso e constante, montanhas acentuadas com curvas fechadas e algumas das normativas ambientais e de segurança mais estritas do mundo. Neste ambiente, a caixa automática oferece vantagens esmagadoras. A primeira é a eficiência do novato. A Europa sofre uma escassez crônica e severa de condutores profissionais. Formar um condutor para que domine uma caixa manual de 16 velocidades nos Alpes é um processo longo e caro. Um caminhão automático pode ser operado de maneira competentemente segura e eficiente por um condutor com muito menos experiência, reduzindo drasticamente a curva de aprendizado. Segundo, a eficiência do tráfego. No stop-and-go constante de uma periferia urbana europeia, a caixa automática elimina a fadiga física e mental de centenas de mudanças de marcha por hora, permitindo ao condutor concentrar-se nos pedestres, ciclistas e no complexo ambiente. Terceiro, e decisivo, a eficiência de combustível garantida. As normativas Euro de emissões são draconianas. Os fabricantes europeus, Mercedes, Volvo, Scania, MAN, integraram suas caixas automatizadas de tal forma que fazem parte de um sistema de gestão do veículo total. A caixa não decide sozinha, ela o faz em harmonia com o motor, o freio motor, o controle de cruzeiro preditivo, que usa GPS e mapas para antecipar colinas, e os sistemas de segurança. O resultado é que, nas condições médias do uso europeu, muito tráfego, muitas subidas e descidas, a caixa automática supera consistentemente um condutor humano médio em consumo de combustível. O algoritmo não se cansa, não se distrai, não toma decisões por orgulho. Sempre escolhe a marcha ótima para a situação exata, antecipando inclinações e mantendo o motor em seu ponto doce com uma precisão robótica. Para as grandes frotas europeias, esta economia de combustível, unida à menor fadiga do condutor e à redução de desgaste por más mudanças, justifica plenamente o maior custo inicial. Na Europa, a alavanca não faz falta porque a eficiência fria e calculada do automático demonstrou ser, simplesmente, a ferramenta melhor adaptada a um ambiente hostil e regulado. A escassez de mãos hábeis, como a demografia, está mudando a indústria. O fator mais poderoso que está inclinando a balança global para o automático não é técnico, mas humano, a crise demográfica e de renovação geracional. Em todo o mundo, a profissão de condutor de caminhão de longa distância luta para atrair jovens. Os horários extensos, as longas ausências do lar e a imagem física da profissão a tornam menos atraente para as novas gerações, criadas em um mundo digital. Além disso, o requisito de dominar uma caixa manual complexa se tornou uma barreira de entrada monumental. Por que investir meses em aprender uma habilidade arcana e fisicamente demandante, quando você pode obter uma licença e operar um caminhão automático em semanas? As empresas de transporte, desesperadas para cobrir rotas, estão optando pela solução pragmática: eliminar a barreira. Estão especificando frotas completas com transmissões automáticas. Isso cria um ciclo de retroalimentação. Ao haver menos caminhões manuais nas frotas, as escolas de condução tendem a treinar menos neles. Os novos condutores só sabem manejar automáticos, por isso as empresas pedem mais automáticos. A habilidade da caixa manual, outrora um conhecimento essencial, está se tornando uma arte especializada, em risco de extinção. Esta pressão demográfica é imparável. Está forçando inclusive os mercados mais tradicionais, como os Estados Unidos, a adotar automáticos a um ritmo acelerado. Os fabricantes, vendo a tendência, estão redirecionando seu investimento em I+D quase exclusivamente para aperfeiçoar as transmissões automatizadas. A guerra não está sendo vencida necessariamente pela tecnologia superior em todos os aspectos, mas pela tecnologia que resolve o problema humano mais premente.
a falta de mãos dispostas e capazes de dançar a complexa coreografia da alavanca. Quando a eletrônica ainda não supera o instinto humano. No entanto, mesmo no auge da automatização, há territórios onde o algoritmo tropeça e a mão experiente reclama seu reinado. Os defensores da manual esgrimem situações onde a inteligência situacional humana é insubstituível. Pense em um caminhão carregado até o limite legal, saindo de uma obra de construção com um leito de lama profunda. Um condutor experiente pode jogar com a embreagem, balançar o caminhão, usar uma combinação específica de marcha baixa e um toque preciso de acelerador para ganhar tração. Um automático, programado para evitar patinagens e proteger a embreagem, poderia simplesmente negar-se a aplicar potência ou mudar no momento errado, atolando o veículo. Ou imagine um descenso extremamente prolongado e íngreme, com curvas fechadas e pavimento molhado. Um humano, com conhecimento do caminho e de seu veículo, pode selecionar uma marcha baixa antes de começar o descenso, usar o freio motor de maneira intermitente e proativa e sentir através do assento e do som quando o caminhão está à beira da perda de aderência. Um automático, mesmo com modos de descenso, opera com regras pré-programadas. Pode mudar para uma marcha inapropriadamente alta se detectar um pequeno aumento de velocidade, liberando perigosamente o freio motor, para depois ter que frear com os discos quando a inclinação se agudiza novamente. Em condições de neve compacta ou gelo, a delicadeza do controle do torque que um condutor pode exercer com a embreagem e a seleção milimétrica de marchas é uma arte que a eletrônica ainda não replica com a mesma finura. Nestes momentos limite, o condutor não é um operador, é um estrategista mecânico. Conhece as sutilezas de sua máquina específica, seu desgaste, seus sons particulares. Esta conexão quase simbiótica entre homem e máquina, forjada na adversidade, é o último bastião da transmissão manual. É o argumento de que para o 1% das situações mais críticas, você precisa do julgamento de 99% de experiência, não da lógica binária de um sensor. O veredicto da estrada, um futuro híbrido e o legado da alavanca. Então, qual é o veredicto final nesta guerra? A evidência aponta para uma paz armada e para um futuro híbrido. A transmissão manual de múltiplas velocidades não desaparecerá da noite para o dia. Continuará reinando em nichos onde o custo, a cultura do proprietário operador e as condições extremas justifiquem sua complexidade. Mas seu domínio indiscutível terminou. O futuro do transporte de massa, especialmente em frotas e em ambientes urbanos e interurbanos regulados, é e será automático. Mas a automatização não é o ponto final. A próxima fronteira são as transmissões preditivas e integradas, sistemas onde a caixa não apenas reage às condições presentes, mas usa geolocalização e mapas 3D para prever a estrada. Que sabem que a 800 metros há uma colina de 7% e começam a selecionar a marcha ótima com antecedência, coordenando-se com o sistema de cruise control e o freio motor. O legado da alavanca de 18 velocidades não será sua forma física, mas a filosofia que encarna. A busca obsessiva de manter o motor em sua banda de máxima eficiência perante qualquer adversidade. Os engenheiros tomaram essa filosofia, esse mapa mental do condutor experiente, e o codificaram em software. A alavanca se tornará, para as próximas gerações, uma relíquia, um símbolo de uma era de esforço físico e conexão direta com a máquina que as telas táteis e os algoritmos substituíram. Perder-se-á uma skill, uma arte manual. Mas ganhar-se-á em acessibilidade, em eficiência média garantida e, provavelmente, em segurança, ao reduzir a carga cognitiva e a fadiga do condutor em situações comuns. O rugido do motor diesel continuará dominando a estrada, mas a sinfonia da caixa de câmbio, essa música de engrenagens e ar comprimido acionada pela mão humana, irá se apagando, convertida no sussurro silencioso de um servomotor elétrico. A alma do caminhoneiro se redefine de ser o mestre da máquina a ser o supervisor de uma inteligência artificial que, ao menos na estrada aberta, já conduz melhor que ele. As 18 marchas, em última instância, são a prova de que o progresso nem sempre significa simplificar. Às vezes, significa adicionar camadas de inteligência, de opções, para domar uma força primária. São a ponte entre a potência bruta e o movimento elegante, entre o combustível gasto e o quilômetro ganho. Representam um momento culminante da engenharia mecânica pura, antes que a eletrônica tomasse o bastão.
Seu legado não é apenas mover peso, mas ensinar-nos que, perante um desafio monumental, a resposta mais inteligente pode ser ter 18 maneiras distintas de dizer sim à física.